Política. Bruno Silva, cientista político, já conectado aqui com a gente. Bom dia, Bruno. Boa semana. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia também, Felipe Pereira, os nossos queridos ouvintes. Desde já também desejo excelente semana para todos, Sandra. Obrigado. Muito bom dia. Iniciamos a semana aqui com a oportunidade de ouvir o ministro Alexandre Padilha na programação da CBN Campinas. Abordamos assuntos polêmicos para o momento, Bruno, mas ele não fugiu muito da cartilha institucional, né? Protocolar aí nas palavras, cauteloso, e falou muito de negociação, né, com o Congresso. Aliás, entrevista importantíssima, né, Sandra? Parabéns também pela condução aí, a conversa, né, com o ministro. A gente sabe que no caso dele há um elemento que é um elemento delicado, que é o fato de que ele faz essa ponte diretamente entre o Congresso, os deputados federais e senadores, e também com as questões federativas, né? Ou seja, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, né, governadores, as lideranças como um todo. Então é um cargo de ponto de conexão. Não é simples você também ocupar um cargo como esse, ainda mais diante do fato de que o atual governo federal não tem nada confortável uma maioria no Congresso, né, Sandra? Então você sempre dá entrevistas, fala a respeito das questões envolvendo aí a relação entre os poderes, pisando em ovos, né? Sob pena de que, de repente, você fala algo, vamos dizer assim, mais com o coração e menos com a instituição na cabeça, e depois você possa vir a se arrepender daquilo que falou, né? Então, um dos elementos importantes aí que chama bastante atenção é essa fala de fato, muito protocolar, institucional, chegou inclusive a desejar aí tudo de bom para todos os candidatos, né? Mas a gente sabe que no fundo, o ministro está sendo escalado também pelo próprio presidente Lula para poder fazer circulação aí no Brasil, endossar as campanhas, participar diretamente, de algum modo a presença da presidência da República tentando fazer os pontos de amarração. E perceba, não só junto a candidaturas do próprio PT, mas também junto a candidaturas que são vistas como estratégicas para o partido e para o governo, né, Sandra? Porque em muitos contextos o PT abriu mão também de lançar suas candidaturas próprias para poder engrossar outros apoios e reforçar alianças políticas a nível local, né? Então acho que o ministro está de olho nisso também e até por essa razão, por esse motivo, fez essa fala mais protocolar. Divulgou também algumas ações do governo, aproveitou para fazer propaganda em cima de algumas delas, mas acho que o ponto central aí que a gente vai ver ainda muito desdobramento dessa conversa, Sandra, né, que ele tentou apaziguar, disse que é preciso fazer praticamente um grande acordo envolvendo o judiciário, executivo e legislativo, toca na questão das emendas, né, que é o que está chamando bastante atenção no último final de semana e que tem impacto direto para os municípios, né, porque de fato ele tem razão, né, os congressistas eles estão ali para representar os seus respectivos redutos eleitorais, cada região tem a sua necessidade, Campinas tem a sua necessidade, se for interior do estado de São Paulo, Araçatuba tem outra, a região central tem outra e assim por diante. Então é importante essa interlocução. Agora, o que não dá é para ser na lógica que está sendo, né? Ou seja, sem transparência, sem um controle, sem tornar mais nítido como está sendo feita a alocação desse recurso. E o Lula já começa a semana aí com uma ideia mirabolante em cima disso tudo, que é de alguma forma pegar uma rubrica, que é uma rubrica específica das emendas de comissão, que aumentaram sistematicamente nos últimos tempos, e que é de alguma forma criar uma regra ali junto com os parlamentares para que quando eles destinem as emendas ou façam essa irrigação, seja irrigando principalmente obras do PAC, porque o ministro disse que não vai ser afetado por esses contingenciamentos orçamentários, mas também não tem milagre para arrancar dinheiro no orçamento, né, Sandra? É isso. E, paralelo a tudo isso, a própria campanha eleitoral, né, já iniciada e essa presença, né, de grandes políticos também reforçando os nomes locais. Ah, sim, Campinas vai ser palco para isso, né, Sandra? Até pela relevância e importância do eleitorado como um todo. Trata-se de uma disputa onde você tem o atual mandatário tentando defender o seu legado e os demais candidatos, né, de algum modo, tentando, por exemplo, o Rafael Zimbaldi tentando fazer um repeteco do que foi lá atrás, né, do que foi a campanha de 2020, tentando ir para o segundo turno novamente. E Pedro Tourinho tentando quebrar essa lógica. Os demais, que são mais recentemente observados, vamos dizer assim, pelo eleitorado, né, nomes até relativamente menos conhecidos na política campineira como um todo, ainda vão tentar a sua projeção nessas eleições para levar as suas ideias, as suas propostas e tentar conquistar aí os corações e mentes. Mas a gente sabe que muito da competição estará concentrada em torno dessas figuras já mais consolidadas no eleitorado e já mais conhecidas também no município, né?
Tem uma previsão, pelo menos numa agenda inicial do presidente Lula para essa semana, dele vir à nossa região na sexta-feira, numa cerimônia de inauguração de uma fábrica de medicamentos, de biotecnológicos de alta complexidade, também de insumos farmacêuticos ativo, mas uma oportunidade também para ajudar nessa campanha, né? Não tenha dúvida, né? Aí é o momento que os candidatos, vereadores, né, candidatos a vereador, vereadoras, né, aqueles que apoiam, que estão dentro da própria coligação, vão lá, ovacionam, tentam já fazer a sua foto também para poder gerar, de algum modo, mais materiais para alimentar redes sociais, para alimentar as campanhas. E perceba, é a estratégia do governo também para poder manter viva, de alguma forma, na cabeça, né, das pessoas, da população, os seus feitos e as suas ações. Também nada muito diferente do que outras lideranças têm feito. Se a gente observar, por exemplo, a movimentação do governador do estado de São Paulo, também está presente em redes sociais, fazendo vídeos, né, dando apoio, falando sobre obras também do governo. Então, assim, a campanha começou de fato e agora a gente vai vendo de modo mais tranquilo, digamos assim, mais transparente e cristalino, quem é quem, né, Sandra? Quem tá de mão dada com quais políticos e defendendo que tipo de bandeira, né? Só para esclarecer, seria na cidade de Valinhos essa visita, viu, ô Bruno? Uhum. Para que a gente fique aí acompanhando essa agenda oficial do presidente Lula, se confirma Mas mesmo você pode aqui. ter certeza que mesmo sendo em mas pode Valinhos... ter. Você ia comentar exatamente a mesma se coisa. mobiliza e vai, né? Vai todo mundo embarcar pra Valinhos, você pode ter certeza Ô, disso. Felipe, que nem era da nossa época, vai todo mundo lotar a van, né? E vai cantando ainda lá, motorista no fundo, É né? verdade, é bem verdade. Vai coalhar a gente lá. O laboratório vai ficar pequeno. Ô Bruno, ainda aproveitando esse contexto eleitoral, né, a gente vai esmiuçar sempre aqui alguns itens importantes para a atenção do nosso ouvinte eleitor a respeito do uso da inteligência artificial também na disputa, né, desse ano e a necessidade desse olhar atento do que está sendo publicado. Esse é o grande desafio, Sandra. Não tem a menor dúvida em relação a isso. A gente já tem visto um volume de produção de informações grandes pelas redes sociais, né? Uso, né, a torto e a rodo desses recursos de inteligência artificial para a produção de vídeos. O Tribunal Superior Eleitoral tentou também, de alguma forma, fechar esse cerco, mas a gente sabe também que essa questão de ineficiência de fiscalização é o que mais pega, né? Tentou, de alguma forma, travar, vamos dizer assim, a torneira na parte mais de cima, responsabilizando diretamente eventuais empresas que mantenham esses conteúdos, que permitam que eles circulem na rede, mas o desafio ele está dado, né? Porque muitas das vezes a gente não tem grandes controles sobre isso, e é um debate que ainda patina bastante no Brasil, porque acaba adentrando terrenos que não deveria adentrar, né? Ao invés de ficar no campo da segurança, da não exposição, da não difamação das imagens, entra como discussão sobre censura e outras questões aí que bagunçam mais o debate do que ajudam a colocar os devidos pingos aí nos is, né? Para você poder organizar a discussão como um todo. Então, sim, vai ser um mega desafio por parte da justiça. E tem um elemento aqui, Sandra, que eu já quero chamar a atenção bastante do nosso ouvinte também, que eu estava pensando nesse final de semana, aproveitando, porque com a questão da internet, as campanhas não têm fronteira. Mas vamos lembrar que as regras, né, ou seja, aliás, os candidatos, eles têm fronteira, eles estão num determinado município, mas que a rede não. Então, o que eu vi assim, de candidatos que não estão informando, por exemplo, nas suas publicações, a cidade pela qual eles estão disputando eleições, é algo preocupante nesse universo digital. Porque muitas pessoas vão interagir por aqui, vão interagir pela rede social, vão ver a vida do candidato, e se isso não ficar bem explícito de qual cidade eles estão, depois a gente começa a coletar dados e ver que existem dados de candidatos que não batem exatamente com aqueles que são da cidade, depois a gente não entende por quê, né? E estou dizendo isso porque teve eleições anteriores, vocês vão lembrar muito bem de uma figura que ficou muito conhecida, que era, né, o Tiririca, por exemplo, que o número dele de votação constava em outros estados, né? E em volume significativo. E quando você ia ver, não tinha nenhum candidato com aquele número. Na eleição seguinte, alguns pegaram parte, vamos pôr entre aspas aqui, da malandragem e botava o mesmo número que era o da figura. Por quê? Porque na internet a campanha não tem fronteira. Então, atenção, querido ouvinte, né? Atenção aí quem está navegando, preste bem atenção se o candidato, a candidata que está aparecendo para você aí, é de fato do seu município, né? A divulgação em blogs, redes sociais, na internet é liberada
até com esse impulsionamento de mensagens, tomando cuidado aí, como o Bruno falou, né, de identificar a localidade, mas os endereços eletrônicos têm que ser informados também para a Justiça Eleitoral, tudo tem que estar hospedado em provedores brasileiros, né, também tem isso. Exato. Bem observado, Sandra. Mas vamos ficar de olho para depois não falar, poxa, mas não apareceu a foto daquela figura na urna, né? É isso. E na vida urbana aí, né, fora do digital, a gente lembra de algumas regrinhas também que os eleitores precisam ficar atentos, né, sobre o uso do alto-falante, amplificadores de som para propaganda pode, mas tem que ficar a mais de 200 metros de escolas, hospitais, né, dessas instituições. Carros de som até pode, né, carreatas, caminhadas, comício, mas tem que ter um limite de 80 decibéis. Aí é aquilo, né, de conseguir fazer esse monitoramento. É permitido distribuir material de campanha, folhetos, adesivos, broches. A equipe do candidato pode vestir camisetas e também ficar balançando aquelas bandeiras. Normalmente a gente vê isso, né, em cruzamentos de grande fluxo de veículos. Também pode decorar os comitês de campanha, com o nome e o número dos candidatos, algumas das regrinhas aí para informar o nosso ouvinte. A propósito, uma curiosidade, na região do Ouro Verde tem sede de 2 candidatos a vereador, né, em uma das avenidas lá da região dos Dix. Elas ficam a uma distância de 100 metros uma da outra e foi uma competição no fim de semana para ver quem colocava no canteiro central da avenida aquele apoio de bandeira, que agora não estão... agora estão fazendo uma coisa justa, né? Porque pagar para ficar segurando bandeira o dia inteiro era uma dor danada, né? Aí agora estão fazendo aqueles pórticos, né? Com tipo a bandeira. Totem, assim, tipo né? totem, isso. E aí tava uma luta lá para ver quem colocava em cada canto da avenida. É a disputa pelo espaço, né? Literalmente. Tá certo, gente. Faz parte da competição, né? O que não pode é esquecer bandeira, esquecer cavalete, um monte de coisa, sob pena da justiça também penalizar a candidatura aí posteriormente. Então, é importante. A Sandra chamou atenção sobre o importante. Tem muitas regras, tem muitas questõezinhas técnicas, viu, gente, também na legislação, que é importante que as campanhas, as candidaturas observem. Vai desde o tamanho, né? Por exemplo, da propaganda que pode ser pintada, passando principalmente pelos plotters dos carros, enfim, e por aí vai. Inclusive, até para tentar ajudar o eleitor, o Grupo EP está lançando um tira-dúvidas pelo WhatsApp da EPTV, respondendo a 350 perguntas, né? Tem ali as perguntas e respostas sobre as eleições. A gente só reforça o número aqui, então, para quem ainda não tem anotado, né? O WhatsApp da IPTV é o 19 98899 3788. 19 988993788. Quando aciona a mensagem lá, aparecem várias opções dentro da programação da IPTV. O número 1, o primeiro item lá vai ser eleições 2024. E aí, a partir dali, o eleitor aí, internauta, ele vai fazendo as interações também através desta ferramenta para poder ajudar respondendo sobre o dia da eleição, segundo turno, cidades que podem ter segundo turno, enfim, inúmeras questões aí respondendo, e se tiver dúvidas seguintes, vão complementando ainda os outros detalhes. Então fica essa ferramenta nova do Grupo EP também para os eleitores. Bruno. Bacana demais, né? Olha aí, ó, mais um canal importante, um canal de confiança para poder tirar as dúvidas também e ficar bem informado para as eleições, né? Acho que é vital a gente prestar bastante atenção nesse processo como um todo, porque tem muitas coisas que vão roubando a agenda das eleições, né? Então tomara que a gente continue prestando atenção, Sandra. Sempre. Até amanhã, Bruno. Combinado, queridos. Até amanhã. Um forte abraço aí, abraço também para os nossos queridos ouvintes, né? Vamos seguir atentos aí também. E a galera da Van tá aí, né, Felipe? Vamos que vamos. Um abraço. Isso. Até amanhã, Bruno.